Os números da violência infantil. Pelo menos 8 crianças são vítimas de maus-tratos por dia no Amazonas. E a maioria dos agressores está dentro de casa. Em 2 anos, aumenta o número de veículos recuperados no estado. A ajuda humanitária vai ser enviada a mais de 1.500 famílias de municípios em situação de emergência por causa da estiagem. Começa a inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio e na busca por uma vaga, até a igreja vira espaço para os estudantes. Eu não conseguia estudar sozinha, então aqui os professores explicando, eu olhando, eu escrevendo, eu copiando, eu lendo, eu tenho uma facilidade melhor de aprender assim, dessa forma. E o ensaio da batucada e marujada agitam o fim de semana em Manaus. É o que você vê agora no A Crítica na TV. Olá, muito boa noite para você. Um menino de 2 anos morreu depois de ser agredido pelo padrasto no bairro Tarumã. E o fato chama ainda mais atenção porque o número de casos de maus-tratos continua alto aqui no Amazonas. Os dados são alarmantes. Por dia, ao menos 8 crianças sofrem algum tipo de violência aqui no Amazonas. Essa adolescente de 14 anos conta que foi violentada pelo padrasto durante 3 meses, até que decidiu fugir e denunciar. Eu tentava avisar as outras pessoas, mas a minha mãe sempre me proibia, entendeu? Eu me sentia muito triste com isso. Eu falava para minhas colegas, elas sempre me aconselhavam, vai denunciar ele, mas eu tinha medo, muito medo de fazer isso e ele querer fazer o pior comigo. Casos assim continuam comuns, mas os maus-tratos lideram os registros de violência contra crianças e adolescentes. Neste fim de semana, um menino de 2 anos morreu após ser brutalmente agredido no bairro Tarumã, zona norte de Manaus. O padrasto é o principal suspeito. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, em todo o ano passado foram contabilizados mais de 1.200 casos de maus-tratos e violência doméstica contra crianças e adolescentes aqui no Amazonas. Este ano, só de janeiro a março, mais de 300 casos já foram registrados. O número de casos de violência contra criança e adolescente na cidade tem crescido. Eu atribuo isso à desestruturação familiar, às agressões, ao consumo de substância entorpecente, álcool, droga, enfim, uma série de fatores que têm gerado esse tipo de situação e que tem trazido as crianças e adolescentes para os abrigos, infelizmente. Este defensor público afirma que são tantas denúncias porque a população está mais esclarecida. Há uma conscientização maior por parte da população, né, um esclarecimento maior, então o número de denúncias tem aumentado. Isso com relação à violência contra a criança, maus tratos, abandono, né? E principalmente o abuso sexual. Além dos casos de violência, a falta de políticas públicas voltadas para crianças e adolescentes vítimas de violência também agrava a situação. Existem 10 abrigos na capital, 9 deles são ONGs, e só este, na Zona Oeste, é mantido pela Prefeitura. E ainda assim, o local sofre com a superlotação e estrutura precária. Desde 2016, o Ministério Público pede a desativação do espaço. O Ministério Público ajuizou a ação pedindo que fossem encerradas as atividades porque o local e a estrutura e o material humano é absolutamente incompatível com as demandas e com o serviço que deve ser prestado. Diante de uma realidade tão negativa, a denúncia ainda é uma ferramenta importante. É através da denúncia que a gente espera transformar esse quadro, né? Esse quadro caótico e triste que está superlotando esses abrigos da cidade de Manaus. Bom, na delegacia, o padrasto do menino de 2 anos confessou o crime, mas disse que não teve a intenção de matar o garoto. Ele ainda vai passar por uma audiência de custódia. A direção do SAICA, que você acabou de conferir aí na reportagem, informou por meio de nota que o local vai continuar funcionando, que não vai ser desativado, não. E se você quiser fazer alguma denúncia, é só ligar para o Disque 100 ou para o número 129 da Defensoria Pública da Infância e da Juventude.
O número de veículos recuperados aumentou nos últimos 2 anos aqui no Amazonas. Só no primeiro trimestre de 2018, mais de 700 carros que foram furtados ou roubados já estão nas mãos da polícia ou dos próprios donos. Por dia, são registrados de 15 a 20 boletins de ocorrência na delegacia especializada em roubos e furtos de veículos. A maioria dos casos acontece nas zonas norte e leste de Manaus. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, em 2017, mais de 4.000 veículos foram recuperados. Já este ano, nos 3 primeiros meses, foram 756. Mas, apesar de todo o trabalho de investigação da polícia, ainda tem muita gente que nunca conseguiu recuperar seu veículo. Como o caso de Francisco e Simone. Há 2 anos, os assaltantes levaram o carro deles. Na época, eles ainda estavam pagando as prestações do veículo. Até hoje a gente ainda dorme assim, com a sensação de medo, acorda, que vem acontecer novamente conosco. Eu vou lá na delegacia de roubos e furto, mas eles só fazem dizer que é para a gente aguardar, que a hora que eles encontrarem, eles ligam para a gente. Em casos antigos como este, a polícia diz que as investigações não se encerram. Já teve casos aqui de carros de 2, 3 anos roubados, serem encontrados já tudo clonado, tudo documentado, com documentação falsa, adulteração de vidro e chassi, mas o veículo é recuperado. Não é porque passou um longo prazo da data do roubo ou do furto que esse veículo vai deixar de lado pela delegacia ou então pelo sistema de segurança pública. Para a polícia, os casos mais complicados de solucionar são os crimes feitos por quadrilhas especializadas. Eles pegam esses veículos, adulteram todos, vendem para uma pessoa do interior ou então para outro estado. Qual a dica que o senhor daria realmente para a população, para tomar esse cuidado na hora, por exemplo, de chegar em casa, em relação ao seu veículo? Sim, o maior número de casos aqui é quando a pessoa está chegando ou está saindo da residência, do trabalho. A dica que a gente dá é o seguinte, que sempre quando estiver chegando em casa, dá uma olhada na rua, se achar uma situação estranha, dê uma volta no quarteirão, não entre. Pessoas que não são acostumadas a andar naquela rua ali, se tiverem, ainda mais com uma motocicleta com garupa, dá uma volta no quarteirão, espera um pouco. Se for possível, peça para alguém de dentro da casa abrir o portão antes da chegada, porque nesse momento que a pessoa abre a porta para abrir o portão, é no momento que eles atacam. Todo cuidado é pouco mesmo. E olha só, o número da Delegacia de Roubos e Furtos para fazer as denúncias é esse que aparece aqui no seu vídeo, o 991101763. A nova prova do concurso da Defensoria Pública já tem data. Vai ser no próximo dia 24 de junho. Os novos dias foram acertados entre a própria Defensoria e a Fundação Carlos Chagas. Segundo o Defensor Público-Geral do Estado, Rafael Barbosa, a relação de aprovados deve ser divulgada até o fim deste ano. O concurso é para preenchimento de 25 vagas para defensor. Todas as informações sobre as provas podem ser obtidas no site da Defensoria, www.defensoria.am.gov.br. Agora você confere o que foi destaque no norte do país com os repórteres da Record TV. Em um dos centros comerciais mais movimentados de Belém e no momento em que muitos clientes circulavam pelas ruas, 4 assaltantes invadiram em um prédio um escritório de títulos de capitalização. Com a chegada da polícia, acionada por testemunhas que perceberam a movimentação estranha, os funcionários foram feitos reféns. 4 pessoas ficaram na mira dos assaltantes. A negociação durou mais de 1 hora e entre as exigências, a família e a imprensa. De Belém, Priscila Amaral. Aqui em Rio Branco, 11 presos fugiram do complexo Francisco de Oliveira Conde na madrugada deste domingo. Os detentos utilizaram uma corda feita por lençóis para escalar o muro do presídio. O Instituto de Administração Penitenciária já abriu um processo para investigar as causas dessa fuga. Mas até o momento, nenhum dos fugitivos foi recapturado. De Rio Branco, no Acre, Jardel Angelim.
Aqui no Tocantins, o fim de semana foi marcado por um grave acidente na BR-153, na altura do município de Colinas do Tocantins, a 200 quilômetros aqui da capital Palmas. O acidente foi entre um ônibus de turismo e uma carreta. Matou 4 pessoas e deixou outras 9 feridas. Entre os mortos está o motorista do ônibus, Jonas Pereira da Silva, de 44 anos. Já o motorista reserva segue internado e pode ser fundamental para esclarecer o que aconteceu na madrugada do último sábado. O que se sabe até agora é que o ônibus seguia na contramão quando tudo aconteceu. De Palmas, Paulo Carneiro. Trabalhadores da CAERD, a Companhia de Água e Abastecimento aqui de Rondônia, entraram em greve por tempo indeterminado. O atraso nos salários desde o mês de janeiro é o principal motivo para uma paralisação. O governo de Rondônia já anunciou a liquidação da empresa e o governo deve se reunir com os servidores em busca de soluções para o pagamento dos salários atrasados. Os serviços essenciais não devem ser afetados. De Porto Velho, Rondônia, Eduardo Copanax. Você vai ver a seguir, a ajuda humanitária vai ser enviada a mais de 1.500 famílias de municípios que estão em situação de emergência por causa da estiagem. E logo mais, agora são 7h26, eu volto já.